Olá! No Plantão Unimed de hoje vamos trazer informações de grande relevância para você que nos assiste. Nós vamos falar sobre exames diagnósticos, especialmente exames radiológicos. Os raios-x, como se fala, não é? Que as pessoas fazem aí, vários outros que são com raios, não é? Que o organismo recebe por causa de algum diagnóstico, através de algum exame solicitado por algum profissional. Então, eu creio que hoje essas informações são para você, colega médico que nos assiste, né, para saber como são os protocolos aqui na Unimed também, né, aqueles que não conhecem, e também para as pessoas que muitas vezes chegam solicitando, né, para o seu médico, olha, eu quero fazer um raio-x disso, daquilo, né, e às vezes não sabem exatamente o que estão solicitando. Então, para trazer esta prestação de serviço, essas informações aqui, nós convidamos a Miriana Sene, que é a coordenadora dos serviços de diagnóstico por imagem aqui da Unimed, né? E que vai nos falar, né? Quais são as principais peculiaridades, Miriana, que nós devemos ter em mente aí quando vamos solicitar ou mesmo realizar um exame radiológico, não é? Tudo bom? Tudo. Bom, inicialmente dizer que quando se fala em radiações, assim como vários outros agressores, ele é um agressor, sim, ao tecido vivo. Então, quando a gente solicita, até muitas vezes pelo desconhecimento, saber que ele tem riscos, assim como muitas situações que hoje nos expõem a riscos. Então, assim, o pedir, o querer, o achar que o diagnóstico ele não está certinho ou que está incompleto por não ter um exame que envolva radiações, não necessariamente é o correto. Então, ele é sim um recurso importante, ele é sim uma ferramenta que ajuda muito no diagnóstico, mas ele tem que ser solicitado de fato quando há necessidade dessa solicitação. Então, confiar no profissional, acreditar que se ele não solicitou um volume gigantesco, porque tem uma gama muito grande de exames de diagnóstico hoje, então não solicitou aquele monte de exames que eu ouvi falar na TV, tem ecografia, tem ressonância, tem tomografia, tem raio-x, tem medicina nuclear, tem muita coisa. Não solicitou todos eles, não necessariamente está incompleto o diagnóstico. Não, ele só vai solicitar aquele que é o necessário. Então, também da responsabilidade da mãe, do pai, da própria pessoa que vai fazer uso desses recursos, é saber, é confiar e que aquilo que vai ser lançado mão, se não for insuficiente, o profissional que está fazendo essa assistência vai solicitar também. Miriana, quais são as principais coisas assim que as radiações podem causar e que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Quais são os prejuízos que podem haver em função de uma pessoa que toma muita radiação por fazer muitos exames ao longo da vida ou de um ano, enfim, né? Em períodos muito curtos ou ao longo do tempo, né? Um número muito grande de exames de raio-x, por exemplo. Bom, a gente falar que não tem riscos, não é verdade, tem riscos sim. Então, eu costumo sempre fazer comparações de, ele é um agressor físico, que risco você tem de se expor à radiação? O mesmo que se fosse atravessar uma rua sem olhar aos lados, ou mesmo que fosse se atirar ao mar sem ter a proteção adequada. Então, assim, como que a gente se protege? Mas eu vou lá fazer o meu raio-x quando foi solicitado e me dão aquele monte de aventais pesados. Essa é uma forma de se proteger. Ok, é a necessidade, então eu vou lançar mão a tudo que eu tenho de recurso para proteger, tá? Eu não precisando, não insisto em querer, eu não precisando estar junto de alguém que vai ser exposto a fazer, não fique. Então, assim, a distância é uma forma da gente se proteger, a blindagem é uma forma de se proteger e se tiver que ficar o menor tempo possível, não fica batendo papo, não precisa, tá? Agora, assim, riscos eles têm. O custo-benefício, ele é muito grande. Hoje se tem, além de recursos de se visualizar e ter uma boa conduta, ainda se tem tratamento que se usa radiações, mas o risco ele é inerente. Que danos isso pode trazer? Primeiro, eu costumo comparar muito que as pessoas acham que não, foi só um raio-x que eu fiz. Não, o dano ele não vai deixar manchinha, a radiação não tem cor, ela não tem cheiro, ela não anuncia que está ali. O que ela vai deixar é o que a gente chama de dano biológico ao longo dos anos. Então, claro, se eu ficar exposto a uma grande dose de radiação num tempo muito curto ou num tempo grande, mas num espaço muito pequeno,
aquele dano vai ser imediato, mas o maior de todos é aquele ao longo dos anos. Então, assim, não se vai perceber um efeito da radiação ionizante imediatamente. Eu vou enxergar, e aí vem também o meu comparativo de um sempre, você jamais vai ver um bebezinho que não tenha algum sinalzinho de nascença lá nos seus primeiros meses de vida, mas depois da segunda, terceira praia que o pai e a mãe levaram, ele pegou o sol, ele começa a ter sinaizinhos. Então, não necessariamente aquela mutação celular vai ser uma neoplasia, vai ser um câncer, vai ser alguma coisa que vai trazer prejuízos, mas ela já sofreu uma certa agressão. Então, assim, toda célula ela tem um tempo de vida, ela nasce, ela tem um tempo de vida, ela desenvolve uma função, depois ela morre e é substituída e a gente nem percebe. Então a gente tem várias formas e o próprio organismo ele acaba fazendo essas defesas. Então eu tenho sempre comparações que eu digo, a gente não acredita no poder que o nosso corpo tem também de se defender, porque a gente não poupa ele nunca. Então, assim, o organismo ele se defende sim, ele tem formas de fazer as suas defesas, a gente tem genes que fazem esse reparo quando sofre essas agressões, mas ele vai passando as etapas e chega num certo tempo, a gente não cuida tanto e se expõe por demais e ele vai se manifestar. Então, o negócio correto de se fazer para a gente é evitar se não tem necessidade. Então, ou não pedir, ou não querer, ou também está errado. Mas o médico solicitou lá para o meu filho e já é o terceiro raio-x que ele está solicitando. Tem necessidade, ele está avaliando o custo-benefício. Agora, pedir quando é o correto, quando vai ajudar, o benefício vai ser maior, perfeito. O não necessário é que é prejudicial. Então, assim, ele é um agressor físico? Ele pode trazer danos? Pode. E é a forma correta de ser solicitado, a forma correta de ser utilizado esse recurso que é fabuloso, os benefícios que já trouxe são fantásticos, ainda é a responsabilidade maior com a gente e com as doenças futuras, né, que também a gente não sabe. 30 anos é muito tempo para dizer. E a gente sabe também de cientistas que são médicos radiologistas, que são estudiosos e que avaliam ao longo dos anos, né, doenças novas que surgiram, oriundas, e que poderá ser, sim, de exposições desnecessárias. Então, é o que eu vejo aí, o recado aqui é para que a gente não queira tomar radiação sem necessidade, não é? Que a gente possa estar confiando no profissional que está atendendo, no nosso médico, que ele vai estar solicitando quando precisa. E o que eu vejo às vezes que o médico, eu também sou, né? Às vezes se sente um pouco pressionado, né, a solicitar exames, porque hoje se tem, como tu disseste, muitos à nossa disposição, né? Nós temos os recursos disponíveis, mas será que esses recursos, né, usados inadequadamente não vão estar agindo contra nós? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito critério, né, no momento de solicitar um exame ao paciente, assim como o paciente também, né, deve ter esse critério para si, de se está consultando um profissional da sua confiança. Então, né, que o médico vai estar sabendo, né, quando há real necessidade de estar solicitando os exames, porque são muitas coisas e eu gostaria até de saber na tua experiência, assim, tu achas que muitos exames são feitos desnecessariamente? Uma opinião pessoal, pela tua experiência, e como é que tu vês isso? Sempre uma solicitação, ela está muito calcada em argumentos. E o nosso maior argumento é a solicitação do médico. Então, questionar uma conduta médica, a gente jamais faz. A gente vai e executa. Mas eu poderia falar como mãe de 2 filhos, e que eu também tive esses meus anseios de, nossa, será que está tudo certinho mesmo? Porque hoje... Fazer um raio-x para ver. É pagar para ver. Então, assim, a gente fica também com aquela agonia, mas eu acho que a gente está muito bem servido em relação aos profissionais médicos e eles estão muito bem orientados e assim, as ferramentas que se tem hoje para trazer, olha, o melhor exame, o mais adequado, que vai te ajudar mais é esse, estão muito bem servidos. Então, assim, tem sim solicitações desnecessárias, que poderia até sempre se pode melhorar. Sempre se pode melhorar. E agora nós estamos com uma campanha bastante interessante a nível de Unimed Brasil, que é o foco pediátrico. Tá? É de você tentar fazer aquilo que vai fazer alguma diferença. Então, está agora para 1º de junho, vai ser nacional este programa de proteção radiológica pediátrica, onde a gente já fez o levantamento de todos os exames que se fez de raio-x de tórax, de seios da face em crianças de 0 a 12 anos de idade e tomografias. E a partir dali tentar trabalhar para diminuir
com programas de conscientizações, com palestras, diminuir que as solicitações sejam só de fato as necessárias. Então, é uma campanha que vai ter uma abrangência aos consultórios médicos, trabalho com os médicos, com os pais, comunidade, com as crianças. Então, o paciente chegou com sua mãe, o médico vai fazer esse trabalho e a gente vai monitorar. Hoje, na Unimed Vale dos Sinos, a gente fez uma grande renovação de todo o parque tecnológico, equipamentos que imitam radiações ionizantes. Então, nessas novas aquisições que foram feitas, a gente procurou, assim, observar que os equipamentos com tecnologia digital são mais rápidos. Se são mais rápidos, expõem no menor tempo a radiação. Então, a gente já tem os nossos equipamentos adequados, calibrados, para que a gente consiga fazer a nossa parte em relação à ferramenta. Se ela vai ser usada, que seja com essa responsabilidade. E monitoramos, mantemos esse controle. E a outra parte que a gente procura são os protocolos. Então, tem uma máquina, tem este recurso, equipe de trabalho, equipe técnica, utiliza assim, o melhor protocolo, o mais adequado. É uma criança, não ter a preguiça do vou adequar o protocolo, porque é tudo igual. Não, é uma anatomia diferente, é um tecido diferente, é uma constituição diferente. Esse cuidado. Então, a gente está fazendo um trabalho bastante grande com as equipes, com as máquinas, a gente está adequando para ficar um programa. A gente sabe que vai ter, nesse programa, um bom resultado. Isso é importante aqui, né, para que os nossos profissionais, nós médicos, né, possamos estar nos atualizando aí desses protocolos que vão mudando ao longo dos anos em função da tecnologia, como a Mariana falou, e sobre acerca de várias outras coisas também, inclusive informar-se junto ao paciente se ele já realizou certos exames, se ele tem exames recentes, né? Porque às vezes vai no outro médico, vai no especialista, depois vai no outro, às vezes não consegue para aquela data, acaba tendo que consultar um outro, às vezes até num serviço de pronto atendimento e não refere que há pouco tempo fez um exame radiológico e o profissional acaba solicitando outro, né? Então essa informação é importante para o seu médico e é importante para o médico, né? Eu creio também e procuro me policiar nisso, né? De perguntar ao paciente se fez recentemente alguns exames, né? Para que a gente possa estar poupando, digamos, esse paciente de receber aí novas radiações que, né, podem ser cumulativas e trazer consequências aí ao longo da vida. O dano... Ele se manifesta. E nós temos também, complementando essa sua fala, o portal de exames. Hoje nós temos, a Unimed Vale dos Sinos tem o portal de resultado de exames. Nós temos neste portal o histórico de todos os exames que foram solicitados desde 2012. Então, o médico que solicitar um exame, ele consegue entrar com seu login e senha, no acesso ao portal, e ele tem o histórico de todos os exames que foram realizados. Raio-x, tomografia, ressonância, ecografias, ou seja, também foi disponibilizada essa ferramenta para auxiliar ele nessa nossa ação, que é de solicitar, mas solicitar correto e solicitar com a necessidade mesmo justificada que ele vai trazer benefícios. Muito interessante isso, porque, por exemplo, a nossa secretária pode acessar o portal, ver, não resultados, logicamente uma questão ética, mas acessar o portal, ver que exames o paciente já realizou no último ano e o médico, quando vai atender, já está sabendo ali, né, de que exames já fez. E, às vezes, a pessoa até vai consultar, não traz o exame junto, não lembra, perdeu, né? Mas sabe que fez, a gente também pode acessar e ver, né, que exame foi, o resultado que teve, enfim, né? Olha, maravilhoso isso, é mais uma prestação de serviços aí, uma inovação que a Unimed Vale dos Sinos traz e que vai ao encontro das necessidades modernas, das necessidades de se viver bem, de se viver mais aí com mais saúde, Miriana, não é? Sustentabilidade. Neste portal a gente fez uma enorme redução das impressões de filmes, que tem um impacto muito ruim para o meio ambiente. Então hoje a gente só está fazendo impressões de filmes somente para exames que são demandas judiciais, perícias judiciais e nada mais. A gente não tem mais nada de impressões de filmes. Estamos muito felizes com os resultados. Esse já é um projeto que está em reta final. Os resultados já estão vindo, fora a economia financeira. Tá? Ainda assim, o meio ambiente agradece sempre. Então, nós estamos felizes com o sucesso também dessa continuação do projeto.
muito oportuno, né, para todo a nossa ecologia, né, o ecossistema aí, como se diz, e também muito oportuno para o momento que nós estamos já vivenciando aí, que é um momento onde as pessoas estão vivendo mais, né? Se as pessoas estão vivendo mais, elas vão ter mais anos à frente, né, para se cuidar. Então, imagina se nós vamos acumular muitos exames radiológicos, principalmente, né, a terceira idade, que frequentemente tem dores em função das artroses, né? Mas a gente examinando o paciente, né, já sabe muitas vezes que aquilo é artrose, é degenerativo, é próprio da idade. E aí não dá para cada ano estar fazendo raio-x de toda a coluna, das mãos e enfim, de tudo, né? Porque a gente já sabe, né, qual é, né, aquelas coisas que antigamente os idosos já diziam, é reumatismo, né? De certa forma, não é? São doenças degenerativas que vão estar acompanhando as pessoas que estarão vivendo mais e que, né, talvez não fizeram tantos exercícios ou tiveram hábitos inadequados, ou dar uma puxadinha aqui, né, uma alfinetadinha aí, né, para que as pessoas se cuidem. Nós já abrindo um pouquinho mais o parênteses aí, né, a Unimed Vale dos Sinos tem a medicina preventiva que você, usuário Unimed, pode desfrutar, né, aproveitando aí todas as dicas de uma grande equipe da Unimed que está à sua disposição gratuitamente, né, mesmo que você não esteja doente, justamente para evitar que você fique doente. Então, a medicina preventiva está aí, os protocolos também para evitar danos desnecessários à saúde através, né, de exames radiológicos, por exemplo, e tantos outros trabalhos aí maravilhosos que estão sendo feitos aí para que, né, todos tenham mais saúde. Então, Miriana, olha, parabéns, né, pelo excelente trabalho aí, né, que busca realmente aí a maior qualidade de vida para o nosso usuário e para os nossos cooperados aí também, não é? Que é muito bom. Estamos à disposição para ajudar a saná-las. Quem tiver dúvidas, pode acessar algum site, mandar um e-mail, entrar em contato com telefônico contigo, quem sabe? O RCC ele encaminha qualquer solicitação, marketing também, as redes sociais, e a gente responde. Está aí, não é? O serviço de atendimento ao cliente, que é o 0800, né? O resto está aí na telinha, que eu também não sei de cor. Mas está aí para você, né? Nós já deixamos para você anotar e agradecemos a tua presença hoje conosco aí. Obrigada. Obrigada eu. Governo.